Olá, nação rubro-negra! Tá começando agora mais uma TV Fla na tela do Esporte Interativo. E a partir dessa semana, você vai relembrar as conquistas do Flamengo no ano de 1981. E é por isso que a gente preparou uma série de reportagens especiais com os grandes ídolos dessa história. Para começar, vamos falar da conquista da América pelo Mengão. Campeão brasileiro em 1980, o Flamengo garantiu sua participação na Copa Libertadores da América de 1981, a sua primeira no torneio continental. Pelas regras da época, clubes do mesmo país ficavam no mesmo grupo na primeira fase. Após sorteio, ficou definido que Flamengo e Atlético Mineiro enfrentariam os paraguaios Olímpia e Cerro Porteño. Apenas um se classificaria para a segunda fase. Após os 6 jogos da primeira fase, os dois clubes brasileiros, grandes rivais da época, terminaram empatados na primeira colocação. Aquele ano, se o Flamengo não fosse o campeão do mundo, com certeza o Atlético teria sido o campeão do mundo pelo time que tinha. Um jogo extra definiria o time classificado para a segunda fase. Após reunião entre os clubes, o estádio do Serra Dourada ficou definido como palco dessa decisão. O Atlético tinha um grande time, mas naquele jogo eu vi um time completamente desequilibrado, cara. Jogadores de qualidade, que não estavam acostumados com aquele tipo de jogo violento, você viu uma atitude, uma reação que você não estava acostumado a ver em determinados jogadores, como é o caso do Reinaldo, né, do próprio Éder, de alguns jogadores assim, completamente exaltados naquele jogo, né? Na partida, o clima era de tensão total. Esse time que estava jogando diferente, estava chegando mais forte, né? Foi onde que o Wright parou a partida e falou, chamou os dois capitães e falou: aqui é o primeiro que chegar dando, eu vou botar para fora. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o atacante Reinaldo deu um carrinho em Zico e acabou expulso pelo árbitro José Roberto Wright. Os ânimos se exaltaram ao extremo. O jogo continuou e outros 3 atleticanos foram expulsos. O time de Minas ameaçou abandonar a partida, mas depois de meia hora de paralisação, o jogo reiniciou com apenas 7 jogadores do Atlético em campo. Mas não durou muito. A equipe tentou adotar o caicai, levando o árbitro a encerrar a partida. Mesmo com o 0 a 0, o Flamengo estava classificado. O Atlético queria fazer daquele um campo de batalha, e acho que a coisa não é por aí. Então, acho que ele tomou as atitudes certas naquele momento. E o Flamengo, por mérito, passou, foi adiante. Após outro sorteio, ficou definido que na segunda fase, o rubro-negro estaria no mesmo grupo que o colombiano Deportivo Cali e o boliviano Jorge Wilstermann. Os 2 primeiros jogos foram fora de casa. 2 vitórias rubro-negras. Na segunda partida, um adversário a mais, a altitude. E aí nós conseguimos também passar de fase também, porque nós encontramos no Wilstermann o time mais difícil aí, né? Onde nós tivemos até que definir lá em cima, lá na altitude lá com eles. De volta ao Brasil, o Flamengo estava muito próximo da classificação. Precisava apenas de um empate contra o Deportivo Cali. Mas o time não se acomodou, abriu 2 a 0 no placar e aos 37 minutos do segundo tempo veio o gol que garantiu a vaga na final. E não poderia ser outro a fazer esse gol. O rubro-negro ainda recebeu Jorge Wilstermann. A vitória veio com incontestáveis 4 a 1, mas a cabeça do time já estava em outro confronto. Não foi nada fácil, mas os nossos guerreiros chegaram à grande final. E em 3 confrontos duríssimos contra o Cobreloa, o Flamengo alcançou o topo das Américas.
O clima era difícil, o clima era de guerra mesmo. Uma lesão no olho que eu recebi um soco do Mário Soto, que era um zagueiro que jogava com anel de pedra. Que dava tapa no ombro, tapa na cabeça, tá entendendo? Então aconteceu de tudo lá. Todo o time do Flamengo sabia que ele jogava com a pé na mão e da mesma forma o time do Cobreloa. Foi o único jogo que eu fui expulso do Flamengo dentro de 20 anos, né? Em 13 de novembro de 1981, o Maracanã recebeu quase 100 mil rubro-negros para o primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América. E no primeiro tempo, o Flamengo entrou mostrando que era o melhor clube da América. Fizemos muito bem. O primeiro gol foi que o Zico veio para a minha posição, eu passei para a posição dele, assim, tudo muito rápido, né? E aí ele pegou a bola no meio, tocou para mim, eu entre dois zagueiros segurei a bola, fazendo um peão, como se fosse um centroavante, né? E aí na chegada do Zico eu joguei um corpo para um lado e empurrei para ele. Ele quase de frente para o goleiro e fez o primeiro gol, né? E o outro foi uma jogada também típica também, né? Que eu vim em velocidade, juntamente com o Lico. Aí o Lico, eu passei, o Lico tocou para mim, e eu consegui sair um pouquinho do adversário, joguei para o Lico, dentro da área, quando o Lico foi, o cara atropelou, o Mário Soto atropelou o Lico dentro da área, onde foi o pênalti, onde o Zico bateu. Aí nós fizemos mais 2-0, pensei que nós íamos fazer o terceiro, o quarto, o quinto, né? No segundo tempo, o Flamengo parecia outro time, deixando o Cobreloa crescer no jogo. Num lance na área rubro-negra, Lico derrubou o atacante Siriero. Pênalti para o Cobreloa. Perelho colocou a bola do lado oposto ao de Raul. 2-1. Nós fizemos 2-0 e podíamos ter feito mais. Quer dizer, a partida para liquidar o título mesmo era aqui no Maracanã, né? Nós tivemos essa chance. E depois você insiste, não faz, tem uma hora que você dá uma relaxada, né? Normalmente, quer dizer, coisa que não deveria ser, né? Apesar de ser da pequena cidade de Calama, no meio do deserto do Atacama, o Cobreloa mandaria o segundo jogo da final no Estádio Nacional, na capital Santiago. Estádio que anos antes era utilizado como centro de tortura do governo militar do general Augusto Pinochet. O Chile vivia uma ditadura desde 1973, anos obscuros que poucos sentem saudade, inclusive os jogadores rubro-negros. O clima era difícil, o clima era de guerra mesmo. A própria torcida dele já estava ameaçando a gente, né? Aconteceu de tudo, desde a hora da chegada até os momentos dentro de campo, né? A gente chegando no hotel, você já passava no corredor de polonês por vários torcedores, que dava tapa no ombro, tapa na cabeça, muita intimidação, sabe? Porque eles sabiam que a única forma que eles tinham de ganhar da gente seria dessa forma sabe? De ganhar na base da força, ganhar no grito, tá entendendo? Porque sabia que nosso time era superior. Além do clima político e da pressão da torcida, o Flamengo tinha um outro inimigo em campo, o zagueiro chileno Mário Soto. Lico levou um soco de Mário Soto no olho e acabou de fora do terceiro jogo. Todo o time do Flamengo sabia que ele jogava com a pé na mão e da mesma forma o time do Cobreloa. Todo mundo sabia que ele jogava com a pé na mão. Até o juiz também viu a pé na mão dele, mas mandava a gente revidar para ser expulso para não jogar a terceira partida. Na América do Sul ali você ia jogar, tanto que, o brasileiro era difícil ganhar uma Libertadores. Ficava Uruguai e Argentina. Pavor, assim, porque parecia mais uma guerra do que esporte, do que futebol, né? Mas também teve bola rolando. O Flamengo precisava apenas de um empate para se sagrar campeão da América. Mas as características ofensivas da equipe não permitiam jogar apenas por um empate. Não, aquele time não tinha como administrar resultado. Era um time que jogava para frente, era um time muito ofensivo. A gente nunca administramos resultado. Talvez fosse um grande erro daquele time, né? E tomamos o gol numa bola parada, numa fatalidade. Uma falta, a bola desviou no Leandro e acabou entrando aos 39.
E foi uma grande decepção, né? Foi uma grande decepção porque a gente, na verdade, a gente fomos para ali com aquela coisa que a gente iríamos sair com um título dali. E foi difícil. Nós perdemos lá e com gol até contra meu. Foi uma falta, quer dizer, eu posso dizer que foi contra porque ela bateu em mim, né? Uma falta de longe, o segundo tempo já. E o cara bateu, eu fui tentar tirar de cabeça, ela raspou e o Raul já estava embaixo esperando a bola. Quando o Raul desceu, ela bateu aqui, triscou e subiu, entrou lá. Com a decisão empatada, um jogo extra seria realizado. Num acordo antes das finais, havia sido decidido que o estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, seria o palco da finalíssima. Foi uma semana conturbada, muito disse-me disse. É o que eles estavam tentando, né? Provocar o Flamengo e mexer com o emocional do nosso time. Assim que eu entrei em campo, o juiz veio conversar comigo. Aí falou para que se eu encostasse no Mário Souto, ele ia me expulsar, que não queria negócio de você dar o troco, né? Então já ficou de olho em mim ali já, eu tranquilo, sempre fui jogador tranquilo, né? Quase, o Carpegiani fez uma mudança, botou o Ney Dias na lateral e eu joguei no meio porque o Lico não pôde jogar. Eu joguei no meio com o Andrade. Aí o jogador dele foi expulso. Logo em seguinte, teve um novo jogador que deu uma entrada muito forte no Júnior. E eu que já vinha em velocidade, acabei tomando as dores do Júnior, que não tinha nada a ver comigo. Também as dores do Júnior, que eu deixei o cotovelo pro cara e acabei sendo expulso também. Que foi o único jogo que eu fui expulso no Flamengo dentro de 20 anos, né? Apesar da expulsão do camisa 6, o Flamengo não se abateu e tomou conta do jogo. A gente ficou, vai ficar melhor agora. Aí logo em seguida o Andrade revidou, teve uma expulsão também, voltou a ficar 10-10. Mas estava tranquilo, conseguimos fazer 1-0, eles tiveram algumas chances no abafo ali. Aí no segundo tempo teve a falta que o Zico já estava falando que se tivesse a falta ia bater no canto dele, porque ele estava se mexendo antes, já saindo pro outro lado. E o Zico, se tiver a falta, eu vou botar ali. Jogo definido, 2-0 parecia ser suficiente, mas não para aquele time. Ainda faltava alguma coisa, uma vingança. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, o Carpegiani falou para mim que quando tivesse faltando uns 5 minutos para terminar o jogo, que ele ia colocar o Anselmo no meu lugar. Eu falei, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Então, foi a única coisa que ele falou para mim, né? E realmente aconteceu isso, quando estava faltando 5 minutos, ele entrar no meu lugar, só que ele entrou e voltou. Não deu nem tempo eu descer o vestiário, né? Aí tá, e jogaram uma bola na área do cobrador, rebateram essa bola. Aí o Mário Souto vem saindo, o Anselmo deixa ele vir, ele vem saindo e o Anselmo vem por trás. Aí o Anselmo vem por trás, dá-lhe um soco de mão fechada e sai correndo. Aí o Mário tenta correr atrás dele, mas o soco foi tão forte que tentou correr, cambalhou e caiu. Aí o restante ele vem correndo de encontro a gente no banco. Aí vem correndo de encontro a gente no banco. Aí o time do cobrador todo atrás. Aí ele dá tanta sorte que ele tropeça na placa e cai. Quando ele cai, os caras passam tudo direto. E nisso tinha a tropa de choque que estava em Montevidéu, vem a tropa de choque e vem e pega o Anselmo e segura o Anselmo.
Depois de uma campanha irretocável, muitos gols e confusões, o Flamengo enfim podia soltar o grito de campeão da Copa Libertadores da América. Emocionante, não é mesmo? Mas as conquistas não pararam por aí. E no próximo bloco, você vai ver como Zico e companhia levantaram a taça de campeão carioca. E vamos relembrar também um dos jogos mais marcantes na história do Flamengo. Está acima do título carioca. Acho que aquele 6-0 foi como se tivesse conquistado um título que tivesse mais importância do que o carioca pra gente. Rubro-negro de verdade como eu tem que carregar o Mengão no peito e no celular. Envie uma mensagem de texto do seu aparelho com a palavra Mengo para o número 3434 e fique ligado em todos os esportes do Mengão. Receba vídeos com os nossos gols, as últimas notícias e alertas com os resultados e as conquistas do clube mais querido do Brasil. Então envie agora Mengo para 3434 E tem o Mengão na tela do seu celular. Rubro-negro de verdade compra produtos licenciados do Flamengo. São copos, kit churrasco, linha infantil, bonés, camisas oficiais e muito mais. Produtos originais do Mengão para você, que é rubro-negro da cabeça aos pés. E é claro, você encontra isso tudo em todas as lojas oficiais do Flamengo. Então, se você é rubro-negro de coração, vista-se com orgulho. Adquira sempre produtos licenciados do Flamengo. Pirata, tô fora, só uso original. Já pensou em ser sócio do clube mais querido do Brasil? Ser sócio do Flamengo é a sua oportunidade de fazer parte da história dessa nação. Venha desfrutar das vantagens exclusivas do clube. Escolinhas com os mais variados esportes, estacionamento, salão de festas, academia, bilheteria exclusiva, parque aquático e muito mais. Tudo isso à sua disposição e com uma vista incrível para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Venha fazer parte dessa história você também. Seja sócio do Mengão. Acesse o site e seja sócio do Flamengo. Estamos de volta. E depois de relembrarmos a conquista heróica da Libertadores de 81, vamos falar do Carioca do mesmo ano. Que tal começar por um jogo inesquecível? Uma goleada de 6-0 que marcou a história de muitos rubro-negros e a de um jogador em especial. Está acima do título carioca. Acho que aquele 6-0 foi como se tivesse conquistado um título que tivesse mais importância do que o carioca pra gente. Aquele jogo foi um jogo muito especial, um jogo muito difícil, mas sabia que foi um jogo especial. É o jogo da revanche, né? E eu tive a felicidade de fazer o 6º gol, né? No meio de tantos jogadores brilhantes, de tantos artilheiros, coube a mim o 6º gol. Nunca um número fora tão significativo quanto o placar da goleada botafoguense que martelava na cabeça dos rubro-negros desde aquele fatídico 15 de novembro de 1972. Ele sempre tinha uma faixa, que levava uma faixa branca, né? A faixa já toda velha, toda rasgada, escrito "Nós gostamos de vocês". Um 6-0 retumbante na memória de quem viu e sentiu de perto aquela humilhação. Foi uma coisa muito legal, porque eu lembro que quando o Flamengo perdeu de 6-0, eu jogava no Dente de Leite do Flamengo, eu fiz a preliminar, eu e Tita, estava ali no campo, não sei se o Julinho estava. E aí foi onde a gente falamos, o dia que nós fomos jogador profissional, nós vamos devolver esse 6-0. 9 anos depois, no Carioca de 1981, Adílio, Tita, Andrade e companhia tiveram, enfim, a chance de lavar a alma rubro-negra daquela vergonhosa derrota. O clima de revanche era inevitável, até que dos pés de Nunes, o troco começou a desenhar. Flamengo 1-0. De canhota,
Zico ampliou, enchendo de esperança a nação presente no Maracanã. Fomos para frente, toda vez que a gente ia para frente a gente conseguia fazer um gol, fizemos o primeiro, o segundo. Foi uma falta que o Zico bateu, eu marquei o quarto gol, aí fechamos um 4-0, né? Sentimos que o time do Botafogo estava um pouquinho ali com uma ligeira preocupação e a gente querendo mais, né? Mas, em condições normais, 4-0 já seria goleada. Mas, naquele caso, não. Aquilo realmente é como... Tu ganhava de 3, mas não era a mesma coisa. Ganhamos de 4, mas não era a mesma coisa. Ganhou 4, mas não foi 6, mas ganhamos de você de 6. O 6 no placar virou a sina. A missão do campeonato naquele momento, mais do que o próprio título. E quando o Zico, de pênalti, balançou as redes pela 5ª vez, a massa rubro-negra não se conteve. E aí o Zico foi lá, cobrou 5-0, a partir dali 5-0 a torcida começou a gritar, queremos 6, queremos 6. A essa altura, a redenção flamenguista estava a apenas 1 gol de distância. A um cruzamento de Adílio, a uma dividida de Zico, a uma pancada de Andrade. Que a bola quica e eu pego ela de bate-pronto. Essa é aquela bola que você pega na veia e acerta o ângulo, como aconteceu, ou então você joga lá na geral, né? Você vê que estava tudo certinho, tudo escrito, e o 6º gol foi o gol do Andrade com a camisa número 6, né? E naquele dia eu, título nos da samba, realizamos o nosso sonho. Estamos devolvendo os 6-0, graças a Deus. Então, ficamos em paz com a nossa consciência, realizamos o nosso sonho, né? E aquele 6-0 lavou a alma do torcedor rubro-negro. Nossa missão ali, aquela missão ali estava terminada, né? A gente tinha que buscar uma outra missão. Aquela ali já estava, encerramos. Foi devolver o 6-0. Como você viu aí, Andrade foi o grande nome dessa partida histórica contra o Botafogo. E na final contra o Vasco, Adílio e Nunes garantiram a vitória para o Mengão. Mas foi um outro rubro-negro quem roubou a cena. O Campeonato Carioca de 81 foi disputado em 3 turnos. O Flamengo ganhou 2 e o Vasco apenas 1. O rubro-negro então chegou à final, precisando apenas de um empate para ser campeão. Já o Vasco devia ganhar 3 vezes seguidas do Flamengo para ficar com o título. O Clube da Gávea era o favorito, mas na semana da final morreu Cláudio Coutinho, técnico que havia comandado aquele grupo por 4 anos. Perdemos o primeiro, houve o falecimento do Coutinho, né? Isso abalou o grupo foi muito abalado pro jogo, né? Sem tirar o mérito do Vasco. Aí ganharam de 1-0. Com a vitória do Vasco no primeiro jogo, uma nova partida teve que ser disputada. Mais uma vez, um empate era o suficiente para dar o título ao Flamengo. E depois teve o segundo jogo, um dia que choveu muito no Rio, numa quarta-feira, foi meio de semana, choveu muito no Rio. E uma bola que para na água, né? A bola para na poça. Não sei se foi o Roberto, fez 1-0. Aí perdemos 2 jogos. E depois teve o terceiro, foi um domingo de sol, domingo ensolarado, né? Como a torcida do Flamengo gosta. Então, comentamos, hoje não deu o dia, né? Tá aí, domingo de sol, Maracanã, casa cheia. Hoje não podemos deixar passar esse dia. E não deixaram. Quem vencesse sairia do Maracanã com o troféu. Aquele time foi um time que nasceu para decidir, cara. E perdemos as 2 primeiras, agora não podemos perder mais. Essa é nossa última oportunidade agora. E o time jogou, fez uma partida brilhante. O time jogou, sabe, o que o torcedor estava acostumado a ver. Eu marquei o primeiro gol, uma bolinha que veio para mim assim, fora da área, eu tentei bater ela de curva, caiu lá pro Lico. Aí o Lico pegou a bola, cortou pro meio, bateu de esquerda, bateu no rosto do Zico, quicou assim na minha frente, eu bati e fiz o primeiro gol do Flamengo. Ainda no primeiro tempo, Nunes fez 2-0. Só tive o trabalho de correr em direção à bola e já tocar de primeira pro gol. O gol estava
estava vazio, esse gol foi de uma distância muito grande. Segundo tempo de jogo, 38 minutos, o Vasco diminuiu com Ticão e logo depois entrou em campo o personagem da partida, Roberto Passos Ferreira, 23 anos e torcedor do Flamengo, o famoso ladrilheiro. Não, eu só lembro que quando aconteceu essa confusão, o jogador do Vasco veio e deu um chute no torcedor do Flamengo. Eu achei aquilo uma covardia, por isso que eu corri para defender o meu torcedor, né, que faz parte da minha nação, né. Não achei isso legal, eu achei uma covardia. Então eu parti para cima para não deixar que isso acontecesse novamente. Aí criou o tumulto, empurra um, empurra o outro, e depois ficou tudo normal. Estava dentro do campo, vi tudo. Ele veio para abraçar um jogador com maior satisfação, que dali ele já estava comemorando o título dentro do campo, né? Foi onde o Roberto foi lá, o outro jogador do VAR, tirado ele. Porque naquela época você entrava muito dentro do campo, né? E aí foi quando ele entrou dentro do campo. Para nós foi muito bom, muito bom. Tivemos a tranquilidade de dar uma respirada para poder retomar a partida. Se o Ladrilheiro não entra, o Vasco poderia ter empatado o jogo, mas acho que ele estava mais perto de tomar o terceiro. Eles falam que empataria, não, mas acho que o Vasco tomaria o terceiro gol. O nosso time gostava desse tipo de pressão, quando vai estar sendo pressionado, sabe? E nosso time cresce, sempre cresceu, né? Quando o adversário acha que vai nos pressionar, o time cresce e eu acho que a gente faria o terceiro e mataria o jogo de qualquer forma. O jogo ficou paralisado durante 6 minutos. Depois do recomeço, nenhum dos dois times chegou perto do gol adversário. E o apito final decretou o fim do sofrimento. O título que poderia ter vindo em um jogo veio após 3 batalhas. E Flamengo e Vasco, sempre há uma rivalidade, sempre é difícil, entendeu? Mas o nosso time é um time tranquilo, consciente, a gente sabia o que a gente queria. Nós procuramos sempre respeitar os adversários para fazer com que eles nos respeitassem. Foi uma coisa inédita você jogar 3 partidas, né? Perder 2 e vencer a final. E para nós foi muito satisfatório, né? E ganhar do Vasco, um time muito bom do Vasco, né? E nos deu tranquilidade para dizer, pô, fechamos o ano aqui no Brasil, agora vamos buscar o Mundial. Isso foi muito interessante. Que foi jogos desgastantes, né? Debaixo de chuva, mexe com o teu emocional, mexe com tudo. E vencemos o Vasco em 3 jogos de novo. E olha que naquele tempo não tinha nada de revezamento de jogador. Ali não tinha, vamos revezar, tava no próximo. Não como hoje, não. Eu joguei os 3 jogos contra o Cobreloa, joguei os 3 contra o Vasco. E chegamos no Mundial já ali no auge, né? E é com essa história que a TV Fla de hoje vai chegando ao fim. Na semana que vem a gente continua relembrando o vitorioso ano de 1981. E eu me despeço de vocês deixando uma provinha do que vem por aí no próximo episódio. TV Fla, a TV mais querida do Brasil. A gente não via outro resultado a não ser o título. Sou campeão do mundo. Quem vai apagar o que nós fizemos? Isso está na história do Flamengo, vai ficar pro resto da vida.